Ok. Portanto, o problema que nós vamos resolver hoje é este que vocês veem aqui no ecrã. Então, um pequeno edifício, só com um andar, com uns pilares e umas vigas, duas lajes, uma com 20 cm de espessura e outra com 30, e vão os 18 metros numa das lajes e 4 metros na outra laje. As cargas, vamos só considerar o peso próprio, as restantes cargas permanentes e sobrecarga, que chega para vermos como é que funciona o programa e, portanto, vamos tentar então gerar o programa e tentar ver os resultados e ver o mais que conseguimos chegar hoje. Eu vou terminar interromper este compartilhamento e partilhar o SAP. Isto é o programa SAP. A primeira coisa que vocês devem ter cuidado a fazer é ir aqui ao canto inferior direito e escolher um sistema de unidades decente, porque isso às vezes aparece com um sistema de unidades, ou a primeira vez normalmente costuma aparecer com um sistema de unidades americano e, portanto, convém pôr isso num sistema de unidades civilizado e não numa coisa pré-histórica. E para começar a resolver o problema, aqui basicamente nós vamos seguir os menus da direita, ou da esquerda para a direita, aliás. A primeira coisa, vamos criar um problema novo. E portanto vamos aqui ao menu File, New Model. Aqui devia aparecer qualquer coisa. E depois temos aqui várias opções para geração de problemas tipo. Nós vamos começar pelo mais básico de todos, é um problema em branco. Vamos criar aqui este que é uma grid only, que no fundo nos vai criar uma malha na qual nós vamos desenhar os nossos elementos. Cria uma malha em geral ortogonal, portanto, também normalmente as estruturas nós conseguimos metê-las dentro de uma malha ortogonal e portanto é normalmente uma boa solução para começar. E aparece-nos aqui esta janela. Temos aqui o número de linhas na direção X, Y e Z, o espaçamento das linhas e a localização do ponto inicial. Portanto, nós na direção X vamos ter duas linhas, nós só tínhamos dois alinhamentos, aliás tínhamos três linhas, portanto correspondentes, não, temos duas linhas, perdão. Na direção Y nós temos três linhas e na direção Z temos duas linhas, ou seja, a fundação e a laje de piso. O espaçamento na direção X nós tínhamos 8 metros de espaçamento entre as linhas. Na direção Y nós tínhamos 8 metros na primeira e 4 na segunda, portanto vamos dizer que temos as linhas espaçadas de 8 e depois mexemos as linhas. E na direção Z, eu julgo que é uns 5 metros de altura, portanto temos um espaçamento entre as linhas de 5. E a origem podemos achar no ponto 000. Fazemos OK. Por defeito, o SAP cria, isto deve ser postado em todos a usar, está um bocado lento, cria duas janelas, uma com as vistas em planta e outra com uma vista tridimensional. E reparem, aqui na vista tridimensional aparece a azul a linha onde nós estamos, o plano que nós estamos aqui. Portanto, aqui temos num plano XY e conseguimos ver na planta da direita que este plano que está aqui selecionado corresponde ao primeiro piso do edifício. Isto gerou uma malha como a que está aqui, o edifício não tem esta malha que está aqui, portanto a solução é clicar com o botão do lado direito e selecionar esta opção Edit Grid Data. E vamos ajustar a localização da linha 3, porque está com 8 metros de afastamento da linha 2 e nós queremos que ela tenha só 4 metros de afastamento. E, portanto, temos aqui este sistema global, que temos aqui no modificar, e temos aqui várias linhas. Reparem que nós aqui podemos alterar as linhas, ou podemos até acrescentar ou apagar as linhas que criamos. E, portanto, se nos enganarmos naquela fase inicial, não há qualquer problema, só temos que depois editar a grelha e ajustá-la às nossas dimensões. Portanto, o que nós queríamos era ir aqui à linha 3, e aqui onde está 16, na verdade, nós queríamos era a cota de 12. Não é?
Portanto, que era para ficar 4 metros de distância entre a linha 2 e a linha 3. Clicamos OK. OK. E, à partida, isto está criado. Portanto, temos a nossa malha criada. A primeira coisa a fazer a seguir é gravar este fecheiro. Vamos aqui aos documentos. Vamos criar uma pasta com um nome sugestivo, como lixo. E um nome para o fecheiro. Eu aconselho-vos a criar uma pasta para cada problema, porque o SAP cria muitos fecheiros e, portanto, se criarem numa pasta, assim criar-os todos numa pasta e não se misturam com os outros, vocês sabem exatamente quais são os fecheiros que o SAP criou. Gravamos o fecheiro e eu aconselho-vos a gravarem as alterações que estão a fazer bastantes vezes, o maior número de vezes possível, para evitarem perder informação por qualquer motivo. Portanto, temos a malha criada e agora podemos, antes de continuar, ver, por exemplo, se formos aqui ao View, nós podemos alterar as vistas. Vamos aqui ao View, podemos mexer na vista 2D ou na vista 3D. Nós estamos aqui nesta, portanto, imaginem que em vez de queremos ver o primeiro piso, queremos ver ao nível da fundação. Então vamos aqui ao View, Set 2D. Queremos no plano, um plano X, Y, à cota 0. Reparem que agora aqui no boneco da direita, aquele quadrado azul passou a estar ao nível da fundação e não ao nível do piso. Quer dizer que tudo que nós desenharmos aqui neste boneco, estamos a desenhar ao nível da fundação. Vamos voltar a pôr isto ao nível do segundo piso, do piso, aliás, da laje, que é a cota 5. E pronto, estamos aqui a ver. E agora, a forma de trabalhar com isto é um bocado seguir, como eu vos disse, os menus da esquerda para a direita. Estes dois primeiros, o Edit e o View, são mais ou menos autoexplicativos. Então, quando queremos editar alguns objetos, vamos aqui ao Edit. O View permite-nos alterar o tipo de vista do que nós estamos a ver. E aqui, a partir do Define, nós podemos começar a definir as questões. Portanto, a primeira, e aqui também normalmente é seguir genericamente de cima para baixo. Portanto, a primeira coisa a fazer é definir os materiais. Aparecem sempre aqui uns materiais estranhos, porque são os materiais por defeito dos americanos. Vamos pôr aqui um Edit New Material. Podemos escolher aqui qual é o país que nós queremos, portanto, estamos na Europa. Vamos definir as lajes, portanto, betão. Aqui a norma que queremos seguir e o tipo de betão. No caso, era um C2025. Portanto, isto criou-nos aqui este material C2025 que nós vamos usar para os nossos elementos estruturais. Vamos ver aqui o material, portanto, no Modify Show Material. Temos aqui o nome, podemos dar o nome que quisermos. C2025 é o nome do botão, mas nós podemos, imaginem que por qualquer motivo têm dois materiais, ou não lhe querem chamar C2025, podem mudar livremente o nome aqui. Esta é a classe de resistência. Ele faz a conversão aqui direta das unidades e, portanto, nós podemos mudar este 24 não sei quantos para 25. O modo de elasticidade, podemos usar este 30 ou modificar. Não é particularmente relevante, a não ser para o cálculo das formações, portanto vamos deixar estar aqui o 30 neste momento. Se quisermos ter em conta o efeito de defluência para as formações, podemos modificar aqui este módulo de elasticidade, se não podemos deixar estar aqui o módulo de
elasticidade, e depois tinha aqui o caso das resistências para o botão, para o caso de usarmos o dimensionamento, as capacidades de dimensionamento do SAP. Portanto, este material está tratado, ok, temos o material definido. A seguir ao material vamos definir as secções, e as secções para o SAP são num sentido lato. As secções são as vigas, são os pilares, são as lajes, são as cascas, são os cabos, enfim, todo o tipo de elementos que o SAP utiliza. No caso, nós temos dois tipos de elementos. Temos elementos do tipo frame, portanto, que são as vigas e os pilares, e temos elementos do tipo área, que são as lajes. Vamos começar por definir as frames e vamos adicionar uma propriedade nova. Vamos começar por adicionar os pilares. Os pilares são de betão. Temos aqui várias secções por defeito. Uma secção retangular, e vamos chamar esta secção, por exemplo, pilar 30 por 30. Convém darem nomes às secções que depois sabem identificar. Não deem número 1, 2, 3, 4, porque senão perdem o que é. Chamem-lhes nomes que signifiquem alguma coisa para vocês. Eu aqui pus pilar 30 por 30, ou se quiserem podiam só chamar 30 por 30, ou chamarem o que vocês quiserem, mas deem-lhes nomes que vocês, quando tiverem muitas secções, consigam facilmente identificar e modificar, saber o que é que estão a falar. Escolhemos aqui nós conseguimos, desculpe, diga. Nós depois conseguimos utilizar este, estamos a criar para vários sítios, não precisamos estar sempre a criar novos. Podem utilizar para vários sítios, mas têm que exportar. A maneira mais fácil, provavelmente, é exportar depois para um Excel ou para um S2K e depois importar para um novo elemento, senão tem que estar sempre a criar novos. Okay. Mas pode criar, se quiser, uma base de dados, porque isto permite exportar para Excel ou os fecheiros S2K, que são fecheiros de texto. E ao exportar para esses formatos, depois pode criar um fecheiro vazio e colocar lá essas informações. E, portanto, quando importa para o SAP, ele importa-lhe essas propriedades. Okay. Portanto, 30 por 30. E aqui esta parte inferior tem a ver com as questões do dimensionamento, que nós não vamos aqui utilizar, tem a ver com ele considerar o tipo de material. Aliás, antes disso, aqui o tipo de material temos que escolher, que é um botão C2025, e depois aqui a parte do Concrete Reinforcement é que tem a ver se é uma viga, se é um pilar, o tipo de aço, etc. Mas nós não vamos aqui usar estas funcionalidades. Ok? Portanto, já temos aqui o pilar definido. E agora temos que definir a viga. Podemos, por exemplo, reparem, é na mesma uma secção retangular, tem o mesmo material, e portanto, em vez de estarmos a criar um material novo, podemos fazer um add copy of property. E ele que faz é copiou a propriedade com os valores por defeito. E, portanto, o material já estava alterado, e agora vamos chamar-lhe, isto era uma viga, ela tinha um 30 por 60, não era? E, portanto, a altura é 60, a largura é 30. E reparem, ele por defeito, em termos de dimensionamento, isto é um pilar para ele. Se quiserem pôr isto como viga, vem aqui ao Concrete Properties e Design Type Beam. Depois tem aqui os outros parâmetros de dimensionamento, como vos disse, não é relevante, que nós não os vamos utilizar, mas para uma utilização depois prática podem alterar, dizer se é um pilar ou se é uma viga. E reparem que aqui aqueles bonequinhos das armaduras que ele tinha desapareceram, porque para as vigas ele não necessita dessa informação. Portanto, temos a secção da viga criada. Podemos mudar-lhe aqui a cor, por exemplo, a verde. E este estava, se viermos aqui, modify, estava em roxo. Quer dizer, aquelas vigas vai desenhar a verde, os pilares vai desenhar com esta cor. Portanto, já criámos as vigas e os pilares, temos que criar as lajes. Vamos aqui mais ou menos ao Define, Section, Área, Add New Section, e vamos chamar aqui a laje 30.
vamos modificar a espessura. Repara, isto não são bem lajes, isto são cascas. O que quer dizer que tem esforços axiais e esforços de laje, está bem? E, portanto, por isso é que ele tem aqui membrane e bending. Portanto, e nós podemos definir uma espessura diferente para estas duas propriedades. Regra geral, não nos interessa definir espessuras diferentes, portanto, podemos definir a mesma espessura. E depois tem aqui, se lembram da última aula de betão, ou da penúltima, que eu vos disse que havia lajes delgadas e lajes espessas. E, portanto, aqui tem aqui uma data de opções. Normalmente devem escolher o tipo shell, porque tem os esforços de membrana e os esforços de placa. E podem escolher o thin ou o thick. Como eu vos disse, nas lajes delgadas não há influência do esforço transverso, nas lajes thick há influência do esforço transverso. Por norma eu escolho a thick, mas podem escolher o thin, porque para este tipo de estruturas não é crítico. O material também colocar um C2025. Isto permite considerar materiais anisotrópicos, nós não temos, não é o caso, portanto não temos aqui o zero. Portanto, temos as características do material, da secção da laje definidas. Portanto, já definimos o material, definimos as secções, enfim, depois tem aqui mais um conjunto de parâmetros que nós podemos definir, que para já, enfim, são parâmetros avançados, portanto não nos interessam para já. E passamos aqui para baixo para os load patterns. Portanto, vamos definir os casos que eles chamam os load patterns, portanto, os padrões de carga e os casos de carga e as combinações. Isto parece assim um bocado confuso, mas já vão ver como é que isto funciona. Os load patterns é, se quiserem, os nomes dos casos de carga. Ele, por defeito, cria sempre o dead que corresponde ao peso próprio, e, portanto, se quiserem mudar, mudem aqui, por exemplo, para PP, é uma carga do tipo permanente, e este self-weight multiplier quer dizer que ele considera o peso próprio. E, portanto, o peso próprio tem o fator 1. Vamos definir as restantes cargas permanentes, também são do tipo dead, mas já não têm o peso próprio incluído. Ele criou este caso de carga e temos a sobrecarga. Podemos escolher aqui do tipo live e também não tem multiplicador. Estes tipos de carga têm a ver com o facto do SAP poder gerar também combinações de forma automática e, portanto, ele para gerar as combinações precisa de saber se são cargas permanentes, se são sobrecarga, se são vento, etc., por causa dos coeficientes de combinação. Eu, pessoalmente, faço sempre a geração das combinações de forma manual e, portanto, não... Enfim, isto dá-nos jeito para nós sabermos que tipo de carga é, para não nos perdermos, mas na prática o programa depois, da maneira que nós estamos a usar em geral, não usa este tipo de definição. Portanto, a única coisa que nós fazemos aqui é definir os casos, os nomes dos casos de carga e o tipo do caso de carga. Não definimos o valor da carga ainda. É apenas dizer que, neste caso, nós temos o peso próprio, restantes cargas permanentes e sobrecarga. Depois temos um outro campo a seguir, que é os load cases. E os load cases já têm a ver com o cálculo das cargas propriamente ditas. Porquê esta distinção? Porque há cargas, ações, que não dependem diretamente de termos uma ação definida. Por exemplo, se nós, nas análises dinâmicas, nós precisamos de determinar os modos de vibração da estrutura, e isso é um caso de carga, mas não é uma ação. É um valor, é um cálculo que o programa faz e que depois vai usar esses valores para calcular ações a seguir. E, portanto, daí que aparece, por exemplo, sempre por defeito também este caso modal, que são, por exemplo, os modos de vibração da estrutura. Eu vou deixar este caso de carga aqui, embora só para vos mostrar o que é que isto é. Reparem, para cada load pattern que nós criamos, ele criou um caso de carga. Portanto, o dead, RCP e sobrecarga. E são estes casos de carga que vão entrar depois nas combinações de ações.
E, em geral, nós queremos as ações permanentes, ou seja, o DED e o RCP, juntas como cargas permanentes. Então, vamos alterar aqui estas definições. A primeira, vou mudar o nome deste DED. Vamos aqui ao Modify. E vou-lhe chamar PP. Isto ele chamou-lhe DED porque ele criou antes de nós alterarmos as situações. E reparem, tem aqui um fator de escala, portanto 1, o que quer dizer que este caso de carga tem o peso próprio com o fator 1. O modal é uma análise modal, portanto determina os modos de vibração. Se formos aqui ao RCP, vemos que é semelhante ao DED. Tem o nome da casa de carga, é RCP, fator 1. Mas nós agora, para não estarmos a meter na combinação o peso próprio e para não estarmos a meter o RCP, nós podemos criar um caso de carga que são as ações permanentes. Então vamos criar aqui um Add New Load Case. Vamos lhe chamar permanentes, ou se quiserem só G, como pode ser. E agora vamos fazer aqui, reparem, o que é as cargas permanentes? É o peso próprio mais as restantes cargas permanentes. E portanto eu tenho aqui, é um load pattern, o peso próprio com o fator 1 add, e a seguir vou pegar nas restantes cargas permanentes e adicionar com o fator 1. E portanto este caso de carga vai considerar simultaneamente o efeito do peso próprio e o efeito das restantes cargas permanentes. E quando eu for meter nas combinações, por exemplo, 1,35G, o que eu estou a fazer, na verdade, é, ou 1,35 cargas permanentes, eu, em vez de estar a fazer 1,35 vezes o peso próprio mais 1,35 vezes as cargas permanentes, faço apenas 1,35 vezes estas SAP. Eu vou chamar a isto G, que é mais pequenino, e vou fazer OK. Portanto, tenho aqui um caso de carga G, e a sobrecarga, para ser também mais coerente com aquilo que nós costumamos usar, vou modificar e vou chamar-lhe Q. E, portanto, para o meu cálculo, eu tenho aqui as cargas permanentes G, as cargas variáveis Q. E já defini os meus casos de carga. Reparem que eu ainda não defini ações nenhuma, só estou a definir aquilo que depois vou usar à frente. E vamos definir agora as combinações. Vamos adicionar uma nova combinação. Convém darem-lhes aqui nomes de jeito. Portanto, vamos combinação para estados limites últimos. E, portanto, eu normalmente identifico a combinação pelas letras do tipo de estado limite. Neste caso, é um estado limite último e será 1,35G mais 1,5Q. Convém darem aqui nomes que vocês sabem o que era, vocês geralmente deixam como 1, como 2, como 3 e depois não fazem ideia do que é. Portanto, vamos lhe chamar nomes que a gente saiba o que é que está a falar. E agora vamos definir a combinação. Então, o que é a combinação? Reparem que aqui só aparecem os casos de carga que nós podemos usar. Portanto, é o G com o fator 1,35. Cuidado com as vírgulas e com os pontos, que isto às vezes dá asneira. E o Q com o peso 1,5. E, portanto, temos a nossa combinação para estados limites últimos, que é 1,35G mais 1,5Q, e podemos ver aqui os coeficientes de combinação. E, portanto, definimos tudo aquilo que precisamos para já daqui. Vocês veem que tem aqui muito mais opções, que permitem fazer também depois outro tipo de análises mais avançadas. E vamos agora passar à fase seguinte, que é o desenhar os elementos, porque nós até aqui não temos nada. Definimos as propriedades, definimos os casos de carga, definimos as secções, definimos tudo, mas não temos nada definido. Portanto, agora vamos definir. Isso é feito no menu Draw, que tem aqui uma data de opções, que vocês veem aqui pelos bonequinhos, que estes bonequinhos que estão aqui, são estes bonequinhos que aparecem aqui no menu do lado esquerdo, nesta barra. E, portanto,
Para não estarmos a ir sempre aqui ao draw, podemos usar diretamente aqui estes bonecos. Portanto, vamos começar por desenhar as vigas. Portanto, aqui aparece ali um Draw Frame Cable. Vamos desenhar frames, não é? E aparece-nos aqui esta janela. Nós vamos desenhar as vigas, estamos aqui neste nível, e portanto vamos escolher aqui a secção, são as vigas. E agora, para desenhar, vamos desenhar as vigas. E aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para este ponto e para este. E temos as vigas desenhadas. Para desenhar os pilares, esta vista não nos serve, mas podemos desenhar os pilares aqui na vista da direita. Portanto, só temos que ir aqui, agora queremos desenhar os pilares, portanto, vamos mudar a secção, passar para o pilar, e vamos desenhar aqui este pilar de canto, por exemplo, daqui para aqui. E vamos desenhar mais um pilar, que é este, daqui para aqui. E vamos terminar por aqui esta funcionalidade para vermos agora como fazer várias coisas. Podemos fazer isto para os pilares todos, mas quando nós temos estruturas muito grandes, também percebem rapidamente que isto é extremamente trabalhoso, ou pode ser extremamente trabalhoso copiá-los uns para os outros quando nós temos alguma modularidade. E, portanto, este pilar e este vão ser reproduzidos aqui e aqui. Portanto, nós podemos copiar estes pilares desta localização para esta. E, portanto, vamos selecioná-los. Vamos aqui ao Edit. Replicate. E agora vamos dizer o que é que nós queremos mexer. Queremos mexê-los na direção X, quanto? 8 metros. Em DY 0 e em DZ 0. Certo? Queremos mexê-los apenas, copiá-los para o lado direito. Quantas vezes? Uma vez. Podemos clicar aqui em Apply. E ele não está a fazer nada porque já está. Agora se calhar tem que pedir mais que uma vez. Vocês veem aqui no boneco da direita que passamos a ter uma cópia destes pilares. E agora, se quisermos copiar os pilares deste alinhamento para este alinhamento aqui, vamos selecionar estes dois. E agora não queremos copiá-los em X, queremos copiá-los em Y menos 8 metros, não é? Vamos apagar aqui, menos 8. Também só uma vez, ok. Eu acho que tinha ali o X. O X também não tem que se mudar do 8 para 0. Tinha, pronto, fez a asneira. Ou seja, ele copiou os pilares daqui para aqui, para ali. Ou seja, este está no sítio certo, este não está. Então vamos fazer uma coisa, há males que vêm por bem. Vamos pegar neste pilar que está aqui e vamos movê-lo 16 metros para a esquerda em X. Então, estamos aqui ao Edit. Move. E vamos mexê-lo menos 16 metros em X. E pronto, temos os nossos pilares no sítio. O que é que nós temos que desenhar ainda? Temos que desenhar as lajes. Portanto, vamos aqui. Temos aqui várias opções para desenhar. E vamos aqui desenhar
a laje. Não, isto que eu queria. Então, selecionamos o quadrado e não sei porquê, não está a desenhar, desenhou mal aqui por qualquer razão. Vamos apagar, edit, delete. Desenhei duas vezes, está aqui a laje desenhada. Nós não estamos a vê-la, mas ela está aqui. Quando nós selecionamos, está aqui. Se fizermos aqui, não está nada, certo? Nós podemos também configurar aquilo que nós vimos e a maneira como vimos. Para isso, podemos ir aqui a este quadradinho que diz Set Display Options, que é esta setinha aqui, estão a ver? E podemos dizer o que nós vemos e como vemos. Nós não estamos a desenhar os nós, porque os nós estão aqui invisíveis, vamos tornar os nós visíveis. Os frames, não estamos a vê-los, mas não podemos ver os nomes ou as secções. E as áreas também, os nomes, ou as secções, eixos locais, ou se não as queremos ver. E depois temos aqui também umas General Options. Podemos ver os objetos, que é aquilo que nós estamos a ver. Podemos ver as secções, podemos ver os materiais, enfim, podemos ver várias coisas. E depois temos aqui um outro tipo de vista, que é o Standard, que é o que nós estamos agora a ver. Um Offset, que já vamos ver o que é, e o Extrude. Podemos pôr aqui o Extrude, por exemplo. Fazemos o Apply. E o Extrude permite-nos ver as secções com dimensão. Não é? Enquanto na vista normal nós só vemos a secção como uma linha, no Extrude nós temos as secções com a dimensão real. Temos também aqui esta opção do Fill Object. Vamos pôr aqui o normal. E reparem que a laje que na vista, sem pôr este fill, aparecia sem nada, com o fill aparece com uma cor. Portanto, nós vemos que tem aqui a laje. Este shrink o que faz é encolher os objetos. Isto permite-nos ver, por exemplo, quando nós temos objetos que podem parecer bem desenhados, mas quando nós fazemos o shrink vemos que temos, por exemplo, coisas que estão sobrepostas uma à outra. Portanto, são tudo coisas que ajudam a ver. Podemos pôr, por exemplo, aqui as secções. E reparem que agora cada material aparece com a sua cor. É? Lembram-se que nós escolhemos uma cor diferente para as vigas e para os pilares. E, portanto, eles aparecem aqui com cores diferentes. Nós aqui conseguimos ver que, de facto, estas secções de cima são as vigas e estas são os pilares. Ou podemos ir aqui e, por exemplo, mandar desenhar, escrever as secções. E o que ele faz é, para cada uma das secções, escreve o nome que nós lhe demos. Está aqui muitas opções de visualização que nós podemos escolher conforme nos der jeito para conseguirmos perceber se nos enganamos, se não nos enganamos, se está bem, se não está, etc. Professor, Diga. quando as vigas aparecem só, os pilares aparecem só assim desenhados com uma reta, a distância entre eles é o centro de gravidade da secção do pilar? Sim, sim, sim. Okay. É. O que nós desenhamos os elementos sempre a eixo. O que quer dizer que, na verdade, as vigas não estão abaixo da laje, estão ao nível da laje. Ok. E, portanto, falta-nos aqui desenhar uma laje. Vamos usar esta opção. Portanto, 1, 2, 3, 4. E não desenhei.
O que é que se passa aqui? Isto... Não, já está a aparecer a laje. Pois, Lado mas eu não direito. sei o que já está. Eu não sei o que é que... Isto está muito lento e, portanto, eu não me apercebo aquilo que está a desenhar. Ai, agora já desapareceu. Ok. Ia fazer uma pergunta, mas desapareceu. Que Diga. era aquela parte azul que estava mais para o lado direito? Sim. Exato. Porquê que está fora daquilo que... Isto deve ser um problema do programa, porque há um bocado nós mandámos desenhar os pilares até aos 16 metros e, portanto, ele ok. deve ter... Deve ter assumido que continuava. Ok. Sim. Só há aqui um problema, que é esta laje, na verdade, tinha 20 centímetros, não tinha 30. Nós só desenhamos as lajes com 30, não foi? E, portanto, temos que ir aqui. Sim, mas tem as duas 30, acho. Não, não tem, de cima tem 20. Area Sections, vamos criar mais uma laje, vamos fazer uma cópia, vamos chamar a isto uma laje de 20, vamos mudar-lhe a secção e vamos pôr aqui uma outra cor para desenhar aqui uma azul. Nós criamos a secção. Como é que nós fazemos agora para alterar? Vamos aqui ao elemento, escolhemos a laje que queremos alterar. Reparem que ele aparece sempre nas duas vistas. Vamos aqui ao Assign, Área, Section, e queremos chamar a isto uma laje de 20. Professor, desculpa, onde é que carregou antes de carregar em section? Assign, Área, Ok. Section. Ok, obrigada. E, portanto, já alteramos a laje. O que é que nós precisamos agora mais? Portanto, a geometria está definida, precisamos definir os apoios. Os apoios existem aqui ao nível da fundação. Portanto, vamos ver como é que nós podemos selecionar. Podemos selecionar os nós um a um, se quisermos. Ou podemos, uma vez que eles estão todos ao mesmo nível, podemos aqui ir ao menu Select. E reparem, aqui temos muitas opções de selecionar. Por exemplo, podemos selecionar os elementos todos de um determinado tipo, uns elementos ou as áreas com uma determinada secção, propriedades que nós temos aos elementos, por nomes, por grupos. Nós criamos grupos de elementos. Mas o que nós queremos aqui, o que é que estes nós todos a função têm em comum? Têm em comum que estão todos à cota 0, não é? E, portanto, nós vamos selecionar um nó no plano XY. E ele selecionou-nos, reparem, todos os nós que estão à mesma cota. E agora vamos aqui ao Assign, Joint, Restraint, e agora escolhemos aqui o tipo de apoio, ou seja, quais são os deslocamentos que estão impedidos. Se considerarmos isto como encastramento, clicamos aqui no encastramento e ele coloca-nos a cruz nestes elementos todos. Se tivermos apoios simples, se clicarmos aqui, ele seleciona-nos só todas as translações. Se só tiver impedido o deslocamento vertical, clicamos aqui. Enfim, escolhemos a opção que quisermos. Aqui ele limpa-nos tudo. Fazemos OK. E agora vem aqui no boneco da direita que temos aqui as fundações. E agora, nesta altura, costumo sempre fazer um teste. Ou seja, a parte da geometria, à partida, está toda gerada, certo? Eu não defini ações nenhumas, com exceção de quê? Com exceção do peso próprio, não é? O caso de carga PP é um caso de carga que inclui o peso próprio do material, certo? E, portanto, eu agora posso mandar correr a estrutura, que à partida isto deve me dar alguma coisa. Está bem? É uma opção que eu posso correr desde logo.
pelo menos para ver, já isto ainda tem problemas aqui de malha, mas vamos ver o que acontece. Portanto, reparem que ele aqui neste boneco desenhou deformed shape, mas como isto só tem peso próprio e é vertical, portanto não se vê nada. Vamos, não é aqui que eu queria ir, desculpem. Vou mudar aqui a vista e dizer que quero uma vista 3D. E reparem, temos aqui uma deformada. E reparem uma coisa que é, o que é que aconteceu aqui? As vigas e os pilares estão deformados, a laje praticamente não está deformada, certo? Porquê? Porque nós definimos aqui apenas um elemento de laje. Estes elementos de laje agora têm que ser divididos. Está bem? Reparem, a única coisa que nós temos é aqui um elemento de laje grande que está ligado nos nós. Ou seja, os elementos finitos, os pontos de contacto deles são os nós. Só os nós é que estão ligados, o resto é um elemento rígido. Está bem? Portanto, esta fase serviu apenas para vos mostrar que, de facto, nós geramos a malha, mas tem uma malha muito grosseira em que só temos aqui, isto é um elemento único de laje, isto é um elemento único de laje, portanto isto não funciona bem assim. E veem que a viga se deforma, mas as lajes não acompanham a deformada da viga, portanto isto não estava bem. Portanto, vamos aqui. Ele sempre que corre, bloqueia o modelo, portanto aparece este cadeadozinho bloqueado, nós temos que desbloquear para voltar a editar. O que é que nós temos que fazer agora? Temos que dividir estes elementos. E vamos começar por definir as lajes. As lajes têm 8 metros e vamos imaginar que queremos então dividi-las em lajes com elementos com meio metro por meio metro. Ora, se é meio metro por meio metro, este elemento vai ser dividido em 16 por 16. Portanto, vamos aqui ao Edit áreas, Divide, queremos dividir as áreas. Temos aqui muitas opções. Neste caso, nós queremos dividir em 16 por 16. Podemos dividir mantendo tamanhos, na interseção com outros nós, etc. Aqui é 16 por 16. Fazemos OK. E reparem que agora nós deixamos de ter um elemento único e passamos a ter aqui uma malha de 16 por 16 elementos. E este elemento agora queremos dividir por 16 por 8. Edit áreas, Divide, 16 por 8. E, portanto, temos aqui a malha corrida, a malha das lajes. Podemos voltar a correr e ver o que é que acontece. E pronto, agora vemos que as lajes e as vigas estão deformadas em conjunto. O que é estranho porque nós não dividimos as vigas, pois não? Só dividimos as lajes. Não foi? Sim. Sim. Então vamos ver isto com mais cuidado. O que é que acontece aqui? Vamos selecionar não é isto que eu quero selecionar. Vamos fazer aqui um zoom para conseguir selecionar o que quero. Vamos ali à setinha. Temos aqui, selecionamos a viga. Aparece-nos aqui em baixo que temos uma frame selecionada. Estão a ver?
selecionamos este frame e vamos aqui ao Assign, Frame, e agora vamos aqui Automatic Frame Mesh. E reparem, o que é que acontece? Por defeito, ele diz que ele cria as frames com uma divisão automática e dividindo nos nós intermédios. Ou seja, como o elemento do tipo frame interseta estes nós todos destas lajes que nós criamos, ele, em termos de cálculo, vai pegar naquele elemento grande e vai dividi-lo em elementos pequenos. Qual é a vantagem deste processo? É que, para todos os efeitos, quando nós selecionamos esta viga, estamos a selecionar a viga inteira, mas para efeitos de cálculo, ele vai dividir a viga em muitos elementozinhos. Está bem? E, portanto, quando nós mandamos desenhar o diagrama de momentos na viga, estamos a desenhar o diagrama de momentos nesta viga toda e não apenas num elementozinho de viga aqui do meio. Está bem? Portanto, estas opções de geração automática são particularmente úteis no caso dos elementos tipo frame, portanto, vigas e pilares, em que ele faz uma divisão automática do elemento em elementos mais pequenos, permitindo-nos que, em termos de cálculo, a gente considere o macroelemento. Em termos de geometria, consideramos o macroelemento, mas em termos de cálculo, ele vai dividir os elementos em muitos elementos pequenininhos, de forma a que, ao calcular a viga, é como se a viga fosse daqui até ao nó seguinte, deste nó até aquele, e assim sucessivamente. Estão a ver? E, portanto, esta funcionalidade do SAP é muito prática porque nos permite não estar a subdividir manualmente a viga, e quando nós mandamos desenhar os diagramas, termos uma perspectiva da viga como um todo e não apenas de um tramo de viga. Clicamos aqui neste botão e voltamos a ter um zoom total. Portanto, temos agora já uma malha de elementos finitos que é aceitável. O que é que nos falta ainda? Faltam-nos definir as ações, que nós só definimos o nome das ações. Agora temos que definir o valor das ações. Vamos definir as ações nas lajes. E, portanto, para dar mais jeito, vamos voltar a pôr isto numa vista bidimensional. À cota 5. Reparem que agora que nós já temos elementos, aparecem aqui os nós à cota 5 e os nós à cota 0. Portanto, lá está a cota 5, está ali em cima, está bem, é isto que nós queremos. E agora vamos definir então os casos o valor das cargas. Como é que nós definimos? O processo é sempre o mesmo. No SAP, quando nós queremos atribuir alguma propriedade, selecionamos os elementos aos quais queremos atribuir qualquer coisa e depois vamos ao assign e atribuímos o valor que queremos. Portanto, o que é que nós queremos? Queremos aplicar uma sobrecarga uniforme em toda a laje. Mas imaginem que a laje de baixo tinha uma carga e a laje de cima tinha outra. Vocês querem selecionar só a laje de baixo. Podemos fazer de duas maneiras. Uma é, por exemplo, selecionar assim, portanto, com uma janela, com uma espécie de um AutoCAD, e cá temos as áreas selecionadas, também temos as vigas, temos os nós, portanto, podemos atribuir características a qualquer destes elementos, aos nós, ou às vigas, ou às áreas. Isto é uma maneira. Podemos limpar a seleção. Outra maneira é podemos, claro que aqui é muito simples, mas imaginem que isto é uma solução mais complicada e nós queremos só aplicar cargas às lajes que têm 30 cm de espessura. Então vamos aqui ao Select. Properties, Area Sections. E queremos só selecionar agora as lajes com espessura de 20. Ele selecionou-nos só aqueles elementos. E neste caso, nem nos selecionou nem as vigas, nem os nós. Tá bem? Portanto, podemos fazer isto de várias maneiras.
E agora vamos atribuir o valor das cargas. Podemos selecionar os elementos de laje todos, porque as cargas têm todas a laje tem toda a mesma carga. Portanto, selecionamos as lajes todas, vamos aqui ao Assign, e agora temos aqui abaixo Area Loads, e temos aqui os vários tipos de carga. O que nós queremos neste momento é uma sobrecarga uniforme. O peso próprio não vamos adicionar nada. E reparem que nós estamos a atribuir as cargas, o que nos aparece aqui são os load patterns, portanto é o PP, o RCP e a sobrecarga. Portanto, a RCP, o sistema global, a direção da gravidade, podemos definir também na direção X, na direção Y, na direção Z. Aqui que temos a gravidade, tinha o valor de 3 kN por metro quadrado, e agora podemos adicionar à carga que já lá está, substituir a carga que lá está ou apagar a carga que lá está. Portanto, é preciso ter cuidado aqui com estas opções. Por norma, ele substitui o valor da carga que lá está. Podemos fazer Apply. Portanto, isto ficou assim atrapalhado, mas o que ele faz aqui é atribuir o valor das cargas, escreveu o nome das cargas. Ó, professor, as cargas estavam lá antes, era o quê? Era o PP ou não tinha nenhuma? O PP está sempre, porque o PP é uma carga que ele mete automaticamente ao peso próprio, ou seja, ele calcula a área dos elementos e sabe a espessura, no caso das lajes, e portanto atribui-lhes um peso de forma automática. Ou seja, Nós não atribuímos nada. Ao dizer, você pôs repor, é a mesma coisa que pôr adicionar, porque não tem nada antes. neste caso, sim. Mas Substitui as zero. próximas tem que ser add, não é? Se quisermos adicionar ao peso, às restantes cargas permanentes, sim. Mas se eu agora quero pôr a sobrecarga, o que é que eu vou fazer aqui? Vou chegar aqui, quero selecionar os mesmos elementos que já selecionei anteriormente. Vou aqui ao Select. Get Previous Selection. Ele voltou-me a selecionar o que já tinha selecionado antes. Só que agora não quero RCP, quero a sobrecarga. E em vez de 3 é 2. Mas eu aqui continuo a substituir o que lá tenho, porque a sobrecarga tinha 0 e agora vai passar a ter 2. E põe-se então repor, não é adicionar. Sim, se você tiver... Repara, o que você está a fazer é substituir o que lá está por 2. Só que o que lá está aqui é 0. E, portanto, na verdade está a somar 2. Está a substituir 0 por 2. Está bem? Agora imagine que você se enganou, meteu 2, mas afinal era 3. O que você vai fazer é adicionar 1, por exemplo. Ou substituir o 2 por 3. Está bem? Pode fazer das duas maneiras. Ou pode adicionar 1, ou pode substituir o 2 pelo 3. Ok. Como é que nós podemos ver o que é que metemos? Podemos ir aqui, selecionar neste caso a vista da esquerda, Display, Show Object Load, Assign, Área. Reparem que o peso próprio não permite selecionar nada disto, não é? O peso próprio é uma carga automática, portanto não permite selecionar nada. Vamos ver aqui ao RCP e podemos pôr ou contornos, ou valores, ou resultantes. Vamos por aqui várias coisas. Vamos por aqui, por exemplo, começar pelos Load Contours. Vocês veem aqui, só temos um tipo de carga, ele desenhou este mapa todo com 3, mas vemos que o RCP, perdi o rato, está aqui, o RCP tem o valor 3. Estão a ver? Se formos aqui agora à sobrecarga, tem o valor 2. Está bem? Portanto, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, numa laje uma carga e noutra laje outra, apareciam-nos aqui duas cores distintas. Mas isto permite-nos, em vez de estar a ver os valores escritos, que fica um bocado confuso, com cores é mais fácil de visualizarmos.
mais algumas ferramentas de visualização interessante. Particularmente nas lajes, é importante ver o tipo de eixo. Reparem que eu tive cuidado de gerar os elementos no sentido anti-horário. E normalmente é assim que se gera. Isto nas lajes é muito importante, tem a ver com a posição do eixo normal à laje. E o eixo normal à laje é definido pela regra da mão direita, portanto, x, y, e torce de um eixo para o outro. Isso tem a ver, é importante porquê? Porque se as lajes no mesmo plano não estiverem definidas com a normal da mesma direção, os momentos positivos e negativos aparecem com o sinal trocado. Aqui é simples de gerar quando temos uma secção mais complicada, ou às vezes a gerar, vocês umas vezes geram no sentido horário, outras vezes no anti-horário, fica um bocado confuso. E se quiserem ver o que geraram, vão aqui ao Display, Show, nunca sei, Object Load Assigns, área, e aqui podemos ver o que é que nós podemos ver nas áreas. Local Axis, isto vê-se mal, vamos fazer aqui vamos pôr aqui uma vista 3D. Vamos fazer aqui um zoom. E vocês veem aqui os eixos em cada um dos elementos. Portanto, veem que eles estão todos orientados na mesma direção como deveria estar. Uma coisa que eu não vos disse é que, da mesma forma que o programa gera divisões automáticas para as vigas e os pilastros, ele também permite gerar divisões automáticas para as lajes. E, portanto, vocês podem usar essa funcionalidade, mas têm depois de ter o cuidado de garantir que estão a gerar as coisas automaticamente de forma compatível, está bem? Portanto, temos o nosso modelo todo gerado. Vamos correr o modelo. E pronto, cá está o modelo corrida. Ele aparece sempre a deformada para o peso próprio. Se andarem aqui com o rato, ele vai-vos dando os valores das deformadas. E vamos ver agora as opções de visualização. As opções de visualização podem ir aqui ao menu Display ou, de forma simplificada, tem aqui nestes três símbolozinhos. Aqui desenha a malha sem ser deformada. Aqui desenha a deformada e aqui os esforços. Vamos começar por ver as deformadas. Para o peso próprio já vimos. Vamos, por exemplo, para as restantes cargas permanentes. Tem uma deformada também compatível. E podemos ver aqui umas opções que são interessantes, que é os Draw Contours, portanto, ele desenha os mapas de cores, e aqui, no caso, queremos as deformações verticais na laje. E temos aqui, então, as deformadas na laje. E, portanto, tem, além da deformada, tem estes mapas de cores que ajudam a visualizar a deformada e, portanto, vemos logo onde é que estão os valores máximos, os valores mínimos, etc. Podemos ver para os vários casos de carga, também para a sobrecarga. Temos uma deformada do mesmo género, só a carga, os valores é que são diferentes. Depois podemos ver também os esforços nos elementos. E aqui vamos aqui a este bonequinho, começando pelos nós. Escolhemos o caso de carga que queremos visualizar.
E aparece-nos aqui este boneco que tem os valores das reações de apoio. Vamos fazer aqui um zoom neste elemento e ver os valores. Enfim, às vezes não é fácil de ver. Selecionarmos e clicarmos com o botão do lado direito, vemos aqui o valor das forças. Portanto, Fx, Fy e Fz. Portanto, a reação em X, Y e Z, um momento em X, um momento em Y e um momento em Z, que isto é um momento torçor, portanto, no Pilastri é praticamente zero. Também podemos ver estes valores na forma de tabela. Somos aqui ao Display, Show Tables. Vemos o que é que queremos selecionar. Por exemplo, no caso, queremos o Joint Output, queremos os deslocamentos, ou queremos, aliás, queremos as reações, perdão. E ele mostra-nos uma tabela para os... Não é isto. Isto é as reações totais. Isto é aquilo que eu já vos falei na aula, que vos permite ver o somatório das reações. E reparem, nós temos as cargas verticais. Portanto, a reação das forças em X e em Y é zero. Apesar de localmente em cada um dos apoios no ser, no total, é zero. O valor do peso próprio, neste caso não é de peso próprio, para esta combinação de ações, da sobrecarga e das ações permanentes, majoradas, e o valor dos momentos, que neste caso não tem significado porque ele está a calcular os valores dos momentos num ponto 000, portanto não nos diz absolutamente nada neste caso. Mas vimos aqui um momento em Z que, de facto, esse é zero, porque a estrutura não torce, não pode torcer, porque a carga é apenas vertical. Aqui podemos também ver as reações de apoio, portanto, para os vários nós que são o apoio, o valor das várias reações. Portanto, isto é uma forma também de pôr em tabelas e de ver em tabelas os valores que visualizar neste caso. Podemos ver agora os valores os diagramas de momentos nas vigas, para a combinação de estado limite último. Podemos escolher o esforço axial, esforço corte na direção 2, corte na direção 3, momento na direção 2, momento na direção 3. Se não souberem qual é que é a direção 1, 2 e a 3, podem sempre desenhar os eixos locais nas lajes, nas vigas, perdão, e ver quais são o eixo 1, 2 e 3 da viga e, portanto, ver qual é o esforço correspondente. Em geral, o que nos interessa é o momento, neste caso de pórticos assim, é o momento na direção 3, no caso das vigas. No caso dos pilares interessa-nos o 2 e o 3, no caso das vigas interessa-nos o 3, que é o menor eixo, e o corte na direção 1, 2. Portanto, vamos aqui neste caso ver o diagrama de momentos na viga, nas vigas, aliás, e temos aqui na figura da direita os diagramas de momentos. Como as lajes estão aqui a atrapalhar a visualização dos diagramas, nós podemos selecionar as lajes todas. Professor, a minha internet está a falhar um pouco e eu não consegui ver. Será que o professor podia me dizer qual foi o passo que o professor fez de novo? Se fizer o favor agora. Qual foi o último passo que viu? Foi quando o professor estava a dizer que íamos retirar as lajes. Portanto, vamos aqui para ao ver melhor. Select, Properties, Área, e selecionamos as propriedades que queremos selecionar. No caso, temos as duas tipos de laje. E agora vamos aqui ao View e vamos fazer aqui Remove Selection from View. Ou seja, e deveria ter desaparecido. Não desapareceu. Desapareceu aqui. Não, desapareceu ali. A net é que está lenta. Mas manteve os nós, porque nós só tirámos as cascas, as lajes. Portanto,
O que temos que fazer é ir aqui e dizer que os nós são invisíveis. Tirou-os daquela... Estava aquele elemento selecionado. Não, o que é que se passa aqui? Pronto, e agora já vemos só as vigas e os pilares e os respectivos diagramas. Portanto, veem que a forma dos diagramas é aquela que nós estávamos à espera. Se quisermos ver com mais detalhe cada um destes elementos, temos que selecionar o elemento. Isto que está a acontecer aqui. Isto devia conseguir selecionar aqui o elemento. Por qualquer razão não estou a conseguir selecionar. Mas selecionando o elemento com o botão do lado direito, nós conseguimos ver os diagramas no elemento. Mas eu aqui, por qualquer razão, não estou a conseguir selecionar. Portanto, temos os diagramas nas vigas e os diagramas nos esforços nos pilares. Estamos aqui no pilar. No pilar já deu, não sei porquê. Portanto, temos agora para aquele pilar o diagrama de corte, o diagrama do momento M3. Nós podemos escolher aqui qual é o caso de carga que estamos a analisar e quais são os esforços que queremos ver, ou o conjunto de esforços. O V2 e o M3 são nas vigas são os normais, nos pilares nós em geral precisamos dos dois conjuntos, na direção 2 e na direção 3. Só uma nota que eu não referi, que é no SAP os eixos X, Y e Z, quando são locais, são 1, 2 e 3. É a designação. O SAP, portanto, usa 1, 2 e 3 em vez do X, Y e Z. Ou o esforço axial e o momento torçor. Podemos, para cada eixo, ver como é que elas variam. Não é? Se percorrermos se pusermos o cursor aqui ao longo, vemos naquela localização e vemos o valor do esforço. Podemos pôr os máximos e ele vai-nos diretamente para as secções onde tem os esforços máximos. Vamos agora, portanto já vimos as reações de apoio, vimos os esforços nos elementos lineares, vamos ver nas lajes. Escolhemos uma vista bidimensional, que dá-nos mais jeito. Vamos aqui ao menu de ver os esforços, Shells. Escolhemos aqui o caso de carga que queremos ver. O Automatic Contour Range User Defined, se for automático, ele faz a escala normal. Se nós pusermos manual, nós podemos escolher qual é que é o valor máximo e o valor mínimo. Esta opção, às vezes, é importante quando nós temos valores de pico muito grandes. Por exemplo, no caso das lajes fungiformes, em geral, os valores dos momentos negativos sobre os pilares são muito grandes, o que faz com que depois o resto da laje apareça praticamente todo igual, como se tivesse um diagrama de momentos que não se consegue perceber como é que funciona. Então, nesse caso, nós chegamos ao valor do momento negativo, truncamos o valor para um valor aceitável e, portanto, quando nós desenhamos o mapa, aparece-nos uma zona escura correspondente à zona que está truncada, mas depois no resto da laje os diagramas são muito mais fáceis de ler. Aqui no caso não há essa necessidade, portanto vamos pôr os valores em automático e depois aqui temos aquela opção que já falámos também, que é se queremos a média em todos os nós ou em nenhum dos nós. Vamos começar por fazer com a média em todos os nós. Portanto, o que ele faz é calcular, num nó onde ligam 4 elementos, o que ele faz é calcular
a tensão no nó a partir dos 4 elementos e depois atribui-lhe a média do valor das tensões calculadas a partir dos 4 elementos. E depois temos aqui o tipo, o que é que nós queremos ver. Portanto, as resultant forces é os momentos e o esforço transverso. Os shell stresses são as tensões, portanto, é o σx, o σy ou o σz. Portanto, isto em geral nas lajes não nos interessa muito, interessa-nos mais a questão dos esforços, ou se queremos também as tensões correspondentes às tensões, e também ele faz o cálculo da armadura em lajes, no caso de querem usar essa funcionalidade. E depois aqui em baixo o componente, é o tipo de esforço que queremos ver. Portanto, MX, MY ou MXY. Isto são os esforços axiais, estes Fs, momentos seletores, corte. Vamos ver os momentos na direção 1. E, portanto, temos aqui o mapa dos momentos na direção 1 na laje. Podemos agora, deixa-me fazer aqui um zoom, para ver se isto se vê melhor. Agora, tiramos a opção de fazer as médias, voltamos a mandar desenhar. E veem que há aqui algumas descontinuidades maiores entre os elementos que de outra forma tinham calculado com a média. E agora mandamos desenhar os esforços na direção 2. E temos aqui os... Vou expor a laje inteira. E depois os momentos torçores. E vem aqui nos cantos ou aparecerem os momentos torçores maiores. Vou voltar aqui a mostrar-vos deformada para vermos aqui uma funcionalidade. Vou ativar aqui a vista 3D. E há uma funcionalidade que o SAP tem que às vezes dá jeito em estruturas mais complicadas, que é este Start Animation. Bem, isto está muito lento, mas... Enfim, isto normalmente hoje estamos todos a usar as mesmas licenças, é por isso que está mais lento, mas em geral, vocês veem isto a mexer-se, mas veem isto a mexer-se muito devagar. Isto em geral mexe bastante rápido. E permite-nos ver se, por exemplo, há nós que estão desligados, porque isto ao mexer-se nós conseguimos ver se há zonas, é mais fácil vermos se há zonas que estão ligadas ou desligadas do que assim. Ele não está pronto. Esta funcionalidade também é bastante útil para ver se está tudo bem na malha. E, portanto, a fase final agora é exportarmos os resultados para formatos diferentes. Há uma funcionalidade que é bastante interessante, que é exportar os resultados para o Excel. E há aqui várias opções para vários tipos de formatos que o programa permite exportar. Quando me enviarem os vossos resultados, em vez de me enviarem os ficheiros por defeito do SAP, que são ficheiros SDB,
exportem-nos para este formato que está aqui, S2K, está bem? E mandem-me estes ficheiros. Estes ficheiros são ficheiros de texto, têm toda a informação para correr o programa e são ficheiros que, no caso de vocês estarem a usar versões diferentes desta, me permitem na mesma ler o ficheiro. Eu não tenho aqui o Excel instalado nesta versão, portanto ele não vai exportar. Mas isto permite-nos exportar ou esta primeira parte, que são os dados do problema, ou seja, a geometria, as ações, as secções, etc. E, portanto, se nós exportarmos estes dados, mesmo sem correr o programa, isso permite-nos depois editar o ficheiro de Excel e corrigir alguns valores. Isso é particularmente útil quando nós temos geometrias, por exemplo, sei lá, cilíndricas ou geometrias curvas, em que o programa, a geração automática do programa não funciona muito bem, mas é fácil de nós gerarmos as coordenadas, por exemplo, usando uma folha de Excel. Para cada uma destes elementos, o programa exporta uma folha distinta e, portanto, o que nós temos que ver é exportar para o Excel, abrir o ficheiro e depois ver qual é a forma que ele está a usar para escrever os dados. E o que temos que fazer depois é acrescentar os dados que nós queremos e importamos os dados e ele atualiza-nos o modelo. No caso dos resultados, nós podemos também exportar os vários tipos de resultados que queremos e é particularmente importante no caso, por exemplo, das lajes, para o cálculo das armaduras. Nós temos aquelas fórmulas que dependem do MX, do MY e do MXY. Nós podemos exportar as forças nos elementos de laje, da área, exportamos para Excel e depois aplicamos a fórmula de cálculo nas folhas de Excel. É muito mais simples do que andar a ver o valor dos elementos. Se também quiserem ver os elementos, enfim, de uma forma mais manual, podemos selecionar aqui. Se andarem com o cursor em cima dos... Enfim, isto está de facto lento, não consegue desenhar. Se andarem com o cursor em cima do boneco, ele dá os valores dos esforços, ou dos deslocamentos, enfim, do que for. E pronto, foi assim uma introdução rápida ao SAP. E agora a melhor maneira de aprender é ir tentando resolver. Diga. Por exemplo, eu agora estava a tentar fazer um paralelismo com a moradia do meu grupo e nós, por exemplo, nós vamos ter de utilizar o SAP para o edifício todo, correto? Sim. A nossa questão é que, por exemplo, a cave e o resto do chão, imaginemos que é 40 por 40 e o primeiro andar e a cobertura é, por exemplo, 40 por 20. Está a falar dos pilares? Não, estou a falar só da dimensão da moradia por fora. Sim. Por exemplo, não é igual. Existe uma grande diferença entre uma e a outra. E a minha questão será, quando nós vamos colocar aqui a grid, no logo inicial ou no passo inicial, como é que vamos fazer? O ideal, a maneira mais fácil é desenhar a grid pela dimensão maior que tiver. E depois usa ou não usa conforme precisa. Imagina, o seu piso de baixo é maior que o de cima. Portanto, o que você vai desenhar é as vigas no contorno do piso de baixo, mas no piso de cima só vai desenhar na parte correspondente. Ok. Ou seja, você vai ter uma grelha maior do que aquilo que precisa, mas isso não tem problema nenhum. Ok. Obrigada, professor. A grelha é só para ajudar a desenhar, está a ver? Sim. O mesmo se coloca porque o nosso edifício, pelo menos o nosso, não tem assim uma geometria retangular, quadrada. Eu vou ter que desenhar a grelha e depois colocar uns pilares ao lado para fazer pelo menos a garagem. Não percebi. Aquilo,
Posso tentar Pode. explicar, Rafa? Aquilo é, imaginemos, um quadrado, mas depois de lado tem tipo um retângulo que não acompanha o quadrado de lado. Ou seja, tem saliências, tem Sim, mas cortes. você pode desenhar a grelha pelo retângulo de fora. Ou seja, Se nós quiser. desenhamos tudo de fora, mas depois, por exemplo, há ali faz tipo um L num canto e vamos mexer com esses pilares e com essas vigas. O que você, assim, no limite você pode sempre desenhar a grelha toda de fora e depois, quando está, ajusta as dimensões, não é? E depois, numa parte dos pilares estão na parte exterior da grelha, na outra estão na parte mais, nos nós interiores da grelha. Mas isso, ou podem desenhar a grelha interior e pôr os pilares cá fora, é igual, copiá-los para fora. Isso agora é uma questão de escolha pessoal de como é que quer, o que é que acha que lhe dá mais jeito a si. Ou desenhar. Professor, eu tenho uma questão que eu não sei se foi a da Adriana, porque eu não ouvi a parte inicial. Mas, por exemplo, o professor Jorge Ramos disse para nós fazermos pilares 30-40. Só que há zonas em que a viga não vai de encontro, ou seja, vou fazer pilares, né? Só que as vigas não vão dar continuidade, ou seja, não vai ser a mesma viga. Como é isso? Só dá o ponto do pilar. E Mas eu vou ter quando diz que vigas não dá tipo continuidade, qual é? excêntricas. Não vou ter vigas excêntricas, ou seja, vou ter vigas por exemplo, o pilar é 30-40, vou ter vigas, por exemplo, 30-30 que vai estar a mais de um lado e não no centro do pilar, está a perceber? Distâncias dessas metes a eixo. Faz de conta que estão em eixo. Se estiver muito excêntrica, imagino que tem um pilar e a viga está, por exemplo, meio metro ao lado. Certo? Sim. O pilar está aqui e o eixo do pilar está aqui e o eixo da viga passa meio metro ao lado. O que pode fazer é criar ao nível do topo do pilar um elemento rígido, fictício, que vai servir de apoio à viga. E, portanto, o que a viga vai fazer é carregar o pilar de forma excêntrica. Desenha aqui um elemento com uma secção, por exemplo, de 0,20 por 1 metro de altura, tira-lhe o peso próprio, para não estar a acrescentar carga à estrutura, e dá-lhe um molde de elasticidade grande. E, no fundo, Para reforçar, não é? Não está a reforçar nada. O que esse elemento faz é transportar a carga da viga para o pilar de forma rígida. Está a ver? Ou seja, o seu problema é que a viga vai provocar uma excentricidade no pilar, não é? Sim, no caso vai provocar uma excentricidade, como é que é de explicar? A viga não vai pousar no centro do pilar, a viga vai pousar... Ou seja, a viga vai provocar um momento no pilar, porque está excêntrica. Sim. E, portanto, se for uma excentricidade pequena, pode ignorá-la. Se for uma excentricidade maior, tem que meter, é o que eu estou a dizer, mete um elementozinho rígido, horizontal, como se fosse uma viga pequenina, mas de grande dimensão transversal, de forma a ter uma inércia muito grande. E a única coisa que isso lhe faz, e tira-lhe o peso próprio, isso é que tem que tirar, que é para não estar a acrescentar carga. E isso que vai fazer é que a viga é como se estivesse apoiada excentricamente no pilar. Tem os esforços no pilar na mesma, e a viga, o que lhe o esforço axial vai ser transmitido através dessa viga para o pilar e vai-lhe provocar um momento adicional porque está excêntrico. Ok. Obrigada. No fundo, imagino que a viga passava aqui neste alinhamento aqui, está a ver? Faz um elemento de viga daqui para aqui, muito rígido e sem peso. Professor, É mais fácil se tentar fazer e depois tirar a dúvida, depois tentar fazer. Ok, a minha questão também é o que é para apresentar até segunda-feira, e até onde? Ou seja, é para fazer o máximo possível ou é... É sobretudo para fazer o máximo possível para depois não empancarem no modelo mais para a frente, não é? Portanto, o ideal era vocês fazerem praticamente o que fizemos aqui na aula, sem correr, se calhar sem meter as ações todas, por exemplo, mas meter uma ou outra para perceberem como é que se mete. Ok. Mas ter a geometria definida, ter as ações, ter as combinações, não é? Terem essas
essas partes definidas para podermos para poder ser útil no fundo e poder corrigir aquilo que está mal para andar para a frente depois. Ok. Professor, permite-me uma pergunta. Consideramos duas lajes de espessura de 30 e de 20, mas pilares, Aqui, sim. sim, mas pilares todos com o mesmo comprimento. Sim. Em questões reais, a laje de 20 e a de 30 vão ficar todos à mesma face, ao mesmo plano, não na linha central, digamos, das lajes. Caso contrário, em questões reais havia um desfazamento de... Sim, repara, há sempre uma próxima. Aliás, é o que eu estava a dizer também no início, que é as vigas, normalmente, aqui também são desenhadas a eixo das lajes. Sim, mas... Na verdade, elas não estão a eixo, já estão abaixo ou estão acima, não é? Exatamente. Agora, hipoteticamente, estamos a considerar, em questões de cálculo, estamos a considerar que uma viga de, por exemplo, de 3 metros está digamos, a meio da viga da laje 30. Ok, se formos para o outro lado, continua a haver uma viga na mesma de 8 metros, de 3 metros, a parar a meio de uma viga de 20 metros. Numa laje de 20 centímetros, desculpe. Ou seja, há um desfase... Em questões reais de cálculo, a laje de 20 está alinhada à face superior à laje de 30. Sim. Logo, um dos pilares tinha que ser 3 metros e 10. Não, é assim, em termos de cálculo, o que ele está a fazer é que as lajes estão todas alinhadas pelo eixo médio. Correto. Na realidade, elas não estão alinhadas pelo eixo médio, normalmente elas estão alinhadas ou por baixo ou por cima. Certo? Ok, assim, então praticamente os valores vão ser Mas insignificantes. na prática, o que nós fazemos é ignorar essas pequenas diferenças, porque senão dava modelos que eram complicadíssimos. Pois, E o resultado não altera de forma nem significativa, nem não altera praticamente nada. Sim, por causa das Mas centímetros não alterava nada. Aqui está a ver, isto é com aquela opção do extrude, você vê que as vigas estão a eixo das lajes, quando na realidade as vigas normalmente estão abaixo da laje. Ok. Outra pergunta. O programa, atenção, o programa permite-lhe fazer esse tipo de modulações, permite-lhe dar uma excentricidade às vigas de forma a elas ficarem de acordo com a realidade. Agora, em geral, isso não altera significativamente os resultados, mas dá muitíssimo mais trabalho de fazer. Sim, não num caso destes, que é muito simples, mas numa estrutura real dá. Sim, no Assign costuma pôr nas vigas metálicas, que pode-se pôr por baixo ou pode-se pôr por cima, podemos ajustar onde vai encaixar a viga. Outra pergunta. Falou há pouco dos eixos locais por cada um. Como é que talvez me tenha falhado, como é que eu posso selecionar toda a estrutura, toda a laje, por uma eventualidade os eixos locais não estão iguais? Como é que eu posso selecionar a estrutura e orientar os eixos locais todos para o mesmo lado? A primeira coisa que tem que fazer é selecionar os elementos que quer mudar o eixo. Mas aqui, deixa-me aqui desenhar já estou perdido aqui, standard. View, vamos pôr outra vez tudo na vista, show all. Vamos fazer aqui um zoom a estes elementos de laje e vamos mandar desenhar os eixos locais. Pronto, está a ver os eixos locais, não está? Sim. Agora imagino que eu quero alterar este eixo local. Eu seleciono este elemento, vou aqui ao Assign. Não, tenho que desbloquear primeiro aqui o modelo. Assign, área, reverse, local 3. Está a ver? Ok, estou a ver. Pronto, está para baixo. Está a ver? Ok.
Se quiser, o programa, porque normalmente o que acontece é isto, o eixo está na direção errada, portanto é só inverter o eixo local. Numa análise mais fina, enfim, só para... Ele permite... Aqui neste Local Axis permite definir as direções que quer para o eixo 1, 2 e 3, está a ver? Ok. Mas em geral basta... Porque normalmente o problema é que você gerou os elementos no sentido horário ou no sentido anti-horário. E se uns estiverem de uma maneira e outros estiverem de outro, aparece-lhe uma coisa deste género. Aliás, se ao desenharem os objetos vos aparecerem assim com cores diferentes, é porque os eixos estão ao contrário. Nem precisam de os desenhar. Ok, esclarecido. O que Obrigado. você faz, o que acontece se tiver isto, é que neste elemento da esquerda, que está mais a rosa, os momentos negativos são para baixo e aqui os momentos positivos são para cima. Ao contrário, aliás, aqui os momentos positivos são para baixo e aqui são para cima. Está a ver? E, portanto, quando você faz a média, está a somar coisas diferentes. Dois momentos que são iguais à esquerda e à direita, um é negativo e outro é positivo, portanto dá-lhe 0, por exemplo. Ou seja, o momento aqui podia-lhe dar 0 porque aqui e aqui têm sinais diferentes, quando deviam ser iguais. Ok, esclarecido. E, portanto, tem que garantir que tem os eixos todos na mesma direção. Agora, permite-me só mais uma pergunta para terminar, para não ser mais maçador. Nós estamos a falar de uma laje geograficamente direita, sem grande stress. Se for uma laje inclinada e na projeção de forças, eu lembro-me que falou da gravidade e do projeção Z. Se for uma laje inclinada, nós temos que fazer a decomposição de forças para compensar a inclinação da laje. Z, é assim, Y ou ZX? Ou não, depende. O programa permite-lhe fazer isso de forma mais ou menos automática. Mas você tem que saber se a carga está definida como estando projetada ou se está definida sem a projeção, está a ver? Ok. Ou seja, se está por metro horizontal ou se está por comprimento de laje. Ok. Mas o programa permite-lhe de forma automática, conforme esteja de uma maneira ou de outra, gerar, sem estar a fazer muitas contas você. Por isso é que permite o gravidade e o Z projected. Agora, você é que tem que saber como é que ela está, como é que a definiu. Ok, compreendo. É assim, na dúvida, infelizmente o programa dá sempre a voltar atrás, gera de uma maneira e vê se o resultado é aquele que está à espera ou que não é. E depois volta. Se enganou, anula o que fez e faz outra vez correto. Sim, já tive experiências com o SAP por causa disso. Eu costumo utilizar o SAP, mas é mais para elementos de estrutura metálica. Às vezes eu fazer shell local, faço tudo em CAD e importo para o SAP. A última vez que eu utilizei botão armado no SAP já foi há uns 10 anos. Sim, também pode importar do AutoCAD para aqui, os elementos do tipo frame ou os elementos do tipo casca. Portanto, tudo o que definir como line no AutoCAD pode importar como elemento tipo frame, tudo o que definir como 3D face pode importar como elemento tipo área. E neste caso a professora acha mais fácil fazer no AutoCAD importar ou como a casa é minimamente simples e mais ou menos retangular? Como as vossas estruturas são muito regulares, é mais fácil gerarem a grelha, eu acho. Okay. Pois pareceu-me porque, pelo menos a minha, é muito retangular, praticamente. Elas são, em geral, todas muito retangulares. Por isso é que eu nem falei aqui na questão de importar do AutoCAD, que é uma funcionalidade muito interessante, mas no vosso caso vocês tinham que gerar depois tudo a eixo, que não tem a eixo, dava-vos muito mais trabalho do que gerarem a grelha e desenharem facilmente em cima da grelha, porque as vivendas são todas retangulares, com mais ou menos recortes, mas são todas retangulares. Portanto, você faça sempre gerar uma grelha e a partir da grelha gerar os elementos. É mais fácil do que estar a importar do AutoCAD. Exato. Okay. Mas é neste caso particular vosso. Se for uma estrutura complicada, com uma geometria complicada, é muito mais fácil estar a importar do... Imagino quando você tem curvas, não é? É muito mais fácil desenhá-las no AutoCAD e importá-las do que estar aqui a desenhar à mão. Não sei se o Rubén já acabou, mas só queria fazer mais uma pergunta. Terminei, esclarecido. Força.
No início o professor dividiu em 16, ou seja, fez espaçamento 0,5. Sim. Logo no início. Porquê o 0,5? Porque é um número bonito. Só, ok. Pode usar 0,4, 0,3. Ok. Não de maneira a que dê certas, não é? Também foi por aí. É assim, lá vem uma coisa. Imagina se a situação real lá tem 8 metros. Se você pegar num elemento de meio metro por meio metro, os esforços nessa distância são... A variação há de ser pouco significativa, certo? Certo. E, portanto, é uma boa distância para dividir. Agora, imagine que estamos a falar de uma ponte que tem 100 metros de comprido. Se calhar você não vai dividir elementos de meio metro, senão tinha elementos que nunca mais acabava. Mas também não faz sentido, porque uma dimensão de 100 metros, se você tiver secções, se calhar, de 2 em 2 metros, é suficientemente próximo para ter um bom resultado. Está a ver? Portanto, a dimensão que nós vamos dividir depende um bocado ou depende do tamanho total do elemento que nós estamos a modelar. Okay, Eu diria que para você ter bons resultados deve ter pelo menos cerca de 10 divisões para conseguir ter uma curva decente, está a ver? Mas aí é que entra aquela funcionalidade de fazer as médias e não fazer as médias, aí é que é interessante, porque quando você faz o desenho, aquele desenho das cores nas lajes com a média e sem a média, você vê facilmente se entre cada elemento as curvas são mais ou menos contínuas ou não são contínuas. Se você tiver descontinuidades muito grandes entre elementos, quer dizer que a sua malha está demasiadamente grosseira. Se você tiver uma malha de elementos finitos bem definida, calcular com a média ou sem a média, a diferença não é quase nenhuma. Está a ver? Porque aquela funcionalidade é importante para você ver se gerou bem ou mal. Agora, como o programa permite gerar de forma automática, imagine que você punha aqui só 8 por 8, metro a metro. Você desenhava com a média, sem a média e não gostava do resultado. Também facilmente seleciona os elementos todos, divide-os em 2 por 2 a todos e bate tudo certo na mesma. Okay. Está a ver? Sim. Mas isto é assim, isto é preciso também às vezes um bocado de tentativa e erro e de experiência para acertar mais ou menos depressa, mas enfim, em geral para os edifícios, meio metro por meio metro é uma boa dimensão. Professor, Sim. tenho só 2 questões. Eu vou dizer as 2 já porque eu tenho medo de me esquecer. É por causa do tamanho das áreas da laje, da diferença, mas essa eu já falo, que eu tenho que falar da outra. No projeto temos uma zona que é tipo garagem, que é no piso 0. Uma vez que temos cabo, ia fazer com que houvesse muita carga na zona de baixo da garagem, na zona da cave. Então, vamos fazer tipo aí já a terra, vamos fazer logo as fundações a partir do piso 0, enquanto que na parte da cave vamos fazer as fundações a partir de baixo da cave, certo? Como é que eu defino os pilares com os diferentes tamanhos? Ou seja, eu vou ter mais ou menos 2 pilares que vão começar só no piso 0 e vou ter os outros todos a começar no piso -1. Sim, se eles começam em pisos diferentes, simplesmente desenha. Você tem a grelha em termos de Z definida para cada piso. E, portanto, desenha só os pilares nos pisos correspondentes. Agora imagine que você tem fundações, por exemplo, que estão umas estão à cota 0 e outras estão à cota -1. Você pode, na grelha, desenhá-los todos à cota 0, depois seleciona os nós que estão à cota -1 e faz um move dos nós de -1 em Z. Porque você pode, por exemplo, o move que eu fiz para os elementos, pode fazer para os elementos ou pode fazer para os nós. Está a ver? Okay. Porque você pode mexer os nós para o ponto que quer. Também. Pode gerá-los todos iguais no início e depois fazê-los mexer. No que me está a dizer, pelo que eu percebo, é uns têm pilar, não, é isso, uns têm pilar mais comprido e outros têm pilar mais curto. Não é? Sim, sim. E portanto é mover os nós, é a maneira mais fácil. É desenhá-los todos à mesma cota e depois mexe os nós daqueles que precisa. Mas ao mover para cima ele depois vai ficar maior.
vai mover ou cortar? Assim, Porque se... o elemento de frame é definido com 2 nós. Portanto, se você mexer o nó de baixo para cima, o pilar fica mais curto. Se mexer para baixo, o pilar fica mais comprido. Ok. Porque o que você define nos elementos são os nós, sempre, só. Está a ver? Sim, portanto, é os nós que você está a mexer. Ok. Sim. A outra pergunta era, é um bocado difícil estar a explicar porque cada um tem um projeto, mas pronto, tem um hall de entrada no meio da casa, em que eu estou a fazer com que a laje aproveite, por exemplo, a laje da cozinha e aproveite o hall de entrada. E o professor Jorge Ramos até disse, pronto, sim, está bem, mas agora a minha questão é, dá para fazer lajes que não sejam retangulares com outra, como se fossem 2 retângulos pegados, mas de diferentes tamanhos? Dá, mas o que tem que ter cuidado é que na zona de... É como se tivesse um L no fundo, não é? É isso? É um retângulo pequenino e os 2 horizontais, um é mais pequenino que o outro, colados um em cima do outro. Portanto, faz uma espécie de um L, o total, a envolvente. Sim, é sim, isso? mais ou menos. Pronto, o que tem que ter cuidado é que na zona de esquina os nós têm que ser coincidentes, ou seja, no fundo, imagina que tem um L que você tem, no fundo é como se tivesse 3, ao gerar a malha, tem que gerar 3 lajes quadradas, está a ver? Uma da ponta de um L, a outra ponta do L e a zona comum. Ok, tem que dividir a figura em 3. Em termos de geração de malha, sim, para garantir que os nós são compatíveis de uns elementos para os outros. Ok. Conseguir gerar, imagino que aqui, neste caso aqui, que eram 4 e 8, e uma laje tinha 8 por 4 e depois tinha mais um bocadinho de 4 por 4 a fazer o L. Aí, quando você gera numa direção, como elas são múltiplos uma da outra, não tem problema. Agora, a questão é quando você tem, por exemplo, uma laje de 3 por 8 e depois uma laje de 2,7 por não sei quanto. Tem que ter cuidado ao fazer a divisão dos nós, para que depois na esquina, o nó da esquina bate certo. E portanto é mais fácil desenhar em separado. 3 quadrados. Ok. Mas em termos de laje, quando defino a laje, defino a secção que é. É uma secção única para toda a laje. Para o modelo de cálculo é uma laje única. Ok. Só em termos da geração da malha é que você está a considerar 3, mas é para uma questão de geração da malha, está a ver? Não é uma questão depois do cálculo. Para o cálculo é uma laje única. Ok, obrigada.